advogada, lucre mais com acordos trabalhistas. Como que você pode fazer isso? Hoje eu quero te fazer algumas perguntas para você pensar um pouco e me dizer a respeito. Como você negocia um acordo trabalhista? Ainda se baseia apenas no valor da causa? Espera a outra parte fazer uma proposta e depois fazer a sua? Ou seja, ou espera que o juiz da causa estabeleça um valor que seu cliente tem direito a receber, sendo que provavelmente ele analisou o processo naquele momento. É assim que você faz acordo? Se você respondeu sim em alguma dessas perguntas, você está perdendo dinheiro e deixando de lucrar. Não há processo melhor para ser lucrativo do que o processo trabalhista, porque não se baseia em achismo, se baseia em fatos. Você já ouviu falar dos termos BATNA, ZOPA, método Harvard de negociação? Pois bem, precisamos aplicar isso na esfera trabalhista. Mas precisa de um diferencial que nem todos têm, nem mesmo Harvard tem. São cálculos. E olha que interessante essas questões. Nem Harvard faz essa questão. Na verdade, faz, mas baseado em análise de empresas e não de processos. E nós vamos fazer isso usando esse método para fazer acordos trabalhistas mais lucrativos. Mas o que diz o método Harvard de negociação? A negociação ela permeia todo o nosso dia. Seja você convencer um amigo ou uma amiga a sair no final de semana, ou defender algo que você entende benéfico no seu trabalho, ou argumentar a favor de uma ideia, tudo isso é negociação. Também a negociação ela envolve pessoas diferentes, em contextos diferentes, com objetivos diversos ou opostos, ou até mesmo opostos. O método Harvard, ele tem como cerne que todas as partes envolvidas na negociação sejam beneficiadas e não só uma parte, como pressupõe o acordo na Justiça do Trabalho. Na verdade, o acordo trabalhista, segundo o consenso geral, é que ambas as partes cedam uma parte daquilo que acham que é devido, que é justo. Mas, na realidade, quando a pessoa vai fazer um acordo trabalhista, o que ela deseja é ganhar vantagem sobre a outra pessoa e não efetivamente ter lucro com a sua atuação. E aí estão todos equivocados, tanto os advogados, as advogadas, quanto as partes. Porque o acordo não é que você tem que ceder a uma determinada parte, mas você precisa saber quanto você tem de direito e quanto que a outra parte realmente deve e como ela pode fazer ou não o pagamento. Porque, querendo ou não, uma pessoa vai pagar, a outra vai receber. Também tem que ver como essa parte vai receber esse acordo. Então, isso demanda uma educação de todas as partes. Mas tem como você fazer. E eu vou te mostrar como. De um jeito simples, tranquilo. Considerando ainda o que o método Harvard diz, uma coisa muito interessante que a gente muitas vezes não pensa nesse caso é que as partes devem ser vistas como aliadas e não como adversários. Algo que no dia a dia tanto as partes como os advogados esquecem disso. E tem mais um detalhe. Muitas vezes o advogado, a advogada que está pela parte empresarial, pela parte da empresa, do reclamado, muitas vezes esquece, ou esquece realmente, não, que a empresa não tem condições de pagar determinado valor, que a outra parte, a outra causídica, ou outro causídico, depende daquele valor para poder receber os seus honorários, e não pensa naquela pessoa nesse caso. Mesmo estando em lados opostos, não significa que vocês precisam
atuar como inimigos. Vocês podem atuar como aliados, pensando na pessoa que está do outro lado, que também está trabalhando e que precisa daquele dinheiro. Afinal, ninguém trabalha de graça. Mas agora a gente precisa, eu vou destacar para você 4 pontos que o método Harvard considera. Esses 4 pontos são bem importantes. Por quê? Antes eu quero até fazer uma consideração sobre as imagens que a gente colocou aqui. Se você analisar, tudo que envolve o direito do trabalho e qualquer outra parte do direito que você quiser ter lucro e que quiser ter algo bom na sua carreira, que você consiga alcançar valores maiores, você vai precisar de analisar detalhes. São os detalhes que vão fazer você ganhar mais do que você imagina. E exatamente são isso que essas imagens mostram. E na audiência de conciliação, na audiência trabalhista, a gente sabe a dificuldade que é de você negociar um acordo ali em menos de 5 minutos, menos de 10 minutos. Se você não chegar preparado e naquela confusão da justiça do trabalho, a depender de onde você atua, você sabe muito bem que é uma loucura, não dá. Mas um dos pontos que a gente precisa tratar aqui, que é muito importante, que o método Harvard nos faz analisar, é a questão de que toda negociação envolve pessoas. As pessoas, elas precisam ser separadas dos problemas. Tem o processo e as pessoas precisam ser separadas daquele problema que gerou o processo. E precisa enxergar, no caso, a situação com empatia, para entender as emoções da outra parte. Manter um posicionamento rígido na hora de negociar vai causar uma tensão desnecessária e prejudicar a negociação para ambos os lados. Isso eu já vi acontecer diversas vezes. Precisa saber evitar ou resolver os impasses. Imprescindível ser transparente a respeito do que lhe agrada ou não no acordo. E estar aberta a escutar a opinião alheia e ser flexível na medida do possível. E aqui cabe um overview. Primeiro, separar a pessoa do problema. Isso vai permitir que os dois lados tratem a questão sem prejudicar o relacionamento existente. Muitas vezes nós, como advogadas e advogados, fazemos isso, porque a gente trata a questão dos problemas do cliente como algo do cliente. E a gente se trata com cordialidade, com urbanidade, a gente já faz isso. Mas a gente precisa fazer isso também ou ensinar o nosso cliente a entender que isso também precisa ser feito. Porque existe a lei, mas existem as emoções das pessoas que estão ali nuviando a questão. E quando isso acontece, ninguém pensa com a razão. Então, por isso que precisa também educar o cliente a entender que, por mais que, por exemplo, nós estejamos atuando para pessoas diversas, nós também podemos ter um relacionamento com o advogado ou a advogada da outra parte. Nós podemos conversar, nós vamos nos tratar com cordialidade. Isso não tem nada a ver com o problema. Nós sabemos como é difícil as pessoas tentarem separar o que é emoção da razão. Mas se você colocar e trazer essa pessoa para a realidade, mostrar para ela que ela precisa entender como a lei funciona e que não vai ser isso que vai fazer com que ela ganhe mais ou menos, ou que o juiz decida melhor porque ele vai sentir a dor dela. Não é assim que funciona. Exatamente por isso, a gente precisa ter essa percepção. Como a maioria dos conflitos se baseia na diferença de interpretação de dados, de informações,
É crucial que os dois lados entendam e reconheçam o ponto de vista, tanto os seus quanto do outro. E isso dá para você fazer. Mesmo porque quando você vai fazer a sua petição, você vai ter que fundamentar na lei. Você não vai fundamentar em emoções. Você fundamentando na lei, você vai mostrar para o seu cliente: olha, a lei diz que você tem direito a isso, isso e isso. Você não vai ganhar a X mais nem X menos porque o juiz foi com a sua cara ou não foi. Outra coisa interessante é que quanto mais você envolver a outra parte nesse processo, mas dentro do processo, mostrando para ela como é que funciona, maior a chance dela te ajudar a apoiar a sua solução. E não é só isso. Você também precisa perceber o outro lado. Você percebendo ambos os lados, ancorando essa situação, certeza que você vai fazer acordo melhor. A emoção é uma das características da pessoa. Uma negociação, ela pode ser um processo frustrante. E muitas vezes é. Muitas vezes a gente chega na Justiça do Trabalho para fazer um acordo e não consegue fazer o acordo porque a pessoa está indo exatamente para o lado que não deveria. Ou ela está mentindo, ou ela está escondendo, não está sendo transparente. E isso é muito ruim, isso é frustrante, a gente sabe que é. Muitas vezes as pessoas reagem de forma negativa quando sentem que os seus interesses estão sendo ameaçados. É preciso permitir que a outra parte desabafe e não reaja com surtos emocionais. Gestos simbólicos, como pedidos de desculpa ou pequenos presentes, podem desarmar emoções negativamente fortes. Obviamente, você não pode ter presentes na justiça do trabalho, porque isso poderia ser configurado um suborno. Mas vamos supor que numa relação de trabalho que foi rompida de forma abrupta, em que a pessoa gostava de trabalhar lá, mas o empregador simplesmente cortou a, a pessoa, não quis saber da pessoa, nem deu uma satisfação porque que não pagou as obrigações. Se pelo menos na negociação você chegar para a pessoa e falar assim, você poderia pedir pelo menos desculpas por isso que aconteceu? Você já vai quebrar a pessoa, que a pessoa já vai vir pronta para guerrear. E se o empregador faz isso, a chance da pessoa fazer um acordo só por conta disso já é muito maior. Porque a gente precisa entender uma coisa: são pessoas de um lado e do outro. Assim como há você, advogada, e há a advogada ou advogado do outro lado. Ela também está correndo atrás do que é dela, dos honorários dela. Você também quer ganhar, você também quer fazer o seu. Para isso, ambos os lados precisam pensar dessa forma. E é preciso também, nesse caso, permitir que a outra parte desabafe, não faça essa situação. Deixa ela jogar as emoções para fora. E uma coisa muito importante é a comunicação. Muitas vezes, enquanto a pessoa fala, a outra parece nem estar ouvindo. Mas na verdade ela está assim, viajando ali no que está acontecendo. Às vezes está mexendo no celular enquanto a outra pessoa está falando, mas ela esqueceu do contato visual. Esqueceu que é uma pessoa que está ali falando. Naquele momento, é foco total. É abrir os ouvidos para escutar, realmente. Porque assim você evita falhas de entendimento. E isso facilita a situação. É muito importante você estar atento a tudo o que a outra pessoa está falando. Porque muitas vezes a pessoa vai falar algo que vai ser útil para você também. Então, ouvir, tratar e considerar essa questão de pessoas. Uma outra questão importante também são os interesses. Cada uma das pessoas que estão ali para negociar um acordo na Justiça do Trabalho tem seus próprios interesses. Você tem os seus, seu cliente tem o seu, a advogada tem da outra parte tem o dela e o empregador
está sendo acionado também tem o dele. Cada um tem o seu interesse. E a negociação, dentro dessa negociação, existem algumas posições que vão ser tomadas em favor de interesse. O reclamante vai querer receber mais, o empregador vai querer pagar menos. A advogada do reclamado vai querer, não sei, ela pode combinar se é por pela fase de conhecimento ou por obra ou como vai ser feito. Talvez ela queira que o processo continue porque ela cobrou por obra, na verdade. Já a advogada do reclamante pode achar que fazer um acordo não é a melhor solução naquele momento, porque ela acha que se continuar, o processo continuar, o juiz pode dar mais do que simplesmente o acordo poderia decidir. E aí também não quer fazer o acordo. Mas você analisou todos os casos, todos os pontos? É isso que é importante. Então é isso, assumir a posição de eu estou sempre certo. Não é porque eu entrei com a ação trabalhista que o meu reclamante, que o meu cliente vai estar certo 100%. Que todos os meus pedidos vão ser aceitos sem nenhum problema. Que lá no final, na sentença, o juiz vai conceder, vai poder cobrar ou vai condenar a outra parte em honorários para mim, honorários de sucumbência. A outra pessoa pode estar negociando, que está negociando possui opinião diferente da sua e com certeza tem motivos fortes para se posicionar de determinada forma. O que você precisa fazer é identificar os fatores que motivam as decisões e argumentar sobre elas de forma amigável. Perguntar o porquê daquela preferência ou daquela atitude e explicar a legitimidade do seu posicionamento, mas sempre utilizando a comunicação não violenta, que é muito importante. Não adianta um ficar atacando o outro, ali não é o momento disso. Na verdade, o momento de atacar ou não é na defesa e na réplica, se houver. Caso contrário, não há o que você fazer. Não adianta. A lei existe, os fatos existem, estão adequados à legislação? Existe o direito, existe o valor que vai ser devido. Acabou. Tem a obrigação que vai ter uma pessoa que vai ter que pagar e acabou. Não tem mais o que fazer. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar discutindo? Vai deixar que a situação vá para outro caminho? Não faz sentido. Um acordo bem conduzido foca nos interesses da parte, não em suas posições. Não na posição, estou certo. Estou certo. Não vai ser isso. Ah, o reclamante vai falar assim, eu não aceito menos do que X valor. Com base em que ele falou isso? Você tem que mostrar para a parte que é importante focar no interesse. Qual é o interesse? A pessoa está desempregada, está precisando do dinheiro. O outro, ele tem como pagar de determinada forma? Ele pode fazer daquela forma? Ótimo, foca nos interesses. Esse é o segundo passo para o sucesso da negociação. Quando um problema é solucionado visando os interesses das pessoas, é mais provável que se ache uma solução que satisfaça a todos os envolvidos. O primeiro passo deve ser identificar quais são os interesses. Isso pode ser feito questionando o motivo de eles manterem as suas posições daquela forma e não considerarem outras soluções possíveis. Apesar de cada pessoa possuir seus próprios desejos e necessidades, é provável que algumas prioridades básicas sejam compartilhadas, como segurança, bem-estar financeiro. Isso pode auxiliar na negociação de uma solução. Uma vez identificados os interesses, é preciso discuti-los. Para ter seus desejos considerados pela outra parte, é importante que você os explique de maneira clara e funcional. Além disso, preste atenção nas necessidades da outra pessoa, pois essa atitude pode motivá-la a ser mais razoável com as suas intenções. As discussões devem ser direcionadas no sentido de encontrar novas soluções e não ficar analisando eventos passados. Ah, mas você me demitiu.
Ah, mas você fez isso. Ah, mas você fez aquilo. Será que vale a pena? Ah, mas fulano fez isso quando trabalhou comigo. Será que vai valer a pena você ficar discutindo isso? Em resumo, os dois lados devem manter um foco definido em seus interesses, mas sempre se mantendo abertos a diferentes propostas e soluções. O outro detalhe que precisa ser observado, segundo a negociação de Harvard, são as opções. Não ter opções atrapalha a negociação. Imagine a situação que você entra na negociação com um único posicionamento definido. A outra pessoa te questiona sobre as suas opções a oferecer e você se vê perdido. Sua credibilidade vai embora e a negociação já está prejudicada. Já vi isso acontecer. A pessoa chegou na audiência trabalhista só com um valor. Só aceito se for X valor. Não aceito se for outro valor. Aí a pessoa pergunta, mas por que você está falando isso? Por que você só aceita esse valor? Aí a pessoa não tem o que responder. Porque ela não fez o que ela deveria ter feito, que você vai aprender aqui hoje. Aprender hoje com esse vídeo. Você precisa apresentar propostas certas na hora certa. E na audiência é o momento, desde que você tenha preparado as opções. O que precisa ser feito é estabelecer espaço para busca de, de opções. E como faz isso na Justiça do Trabalho sem cálculo? Existe um limite para o acordo? Você sabe naquele processo que você está atuando, qual é o limite para o acordo no seu processo? Ah, não, eu só aceito se for X valor. Tá, mas qual é o seu limite? Seu limite é esse? Esse é o limite mínimo. E qual o seu prazo máximo para receber? No caso da defesa de uma ideia, quanto do seu plano inicial pode ser alterado sem prejudicar a essência dele? Você precisa conhecer o terreno que você está caminhando. Se você se preparar, você estará pronta para negociar. Acaso o acordo não possa seguir o trajeto que você esperava, você poderá ter alternativas possíveis dentro do seu limite estipulado e vai precisar ser criativa e fazer sugestões vantajosas para ambas as partes, não é só para você. Tem que fazer para outra parte também. E fazendo um overview dessa questão das opções, como terceiro passo, é importante entender alguns problemas que podem existir e que você deve superá-los. Como, por exemplo, você decidir uma solução prematura e não analisar outras opções. Estreitar o leque de opções para achar uma única solução. Isso é um problema que você pode acabar fazendo, gerando essas opções sem um determinado método. Entender que as únicas soluções possíveis são aquelas positivas apenas para um lado e negativas para o outro, como acontece na Justiça do Trabalho diuturnamente. Não tem um acordo, não tem uma pessoa que não chega na Justiça do Trabalho que quer ganhar e fazer o outro perder. Como se houvesse essa questão. E não é assim. E eu vou te explicar mais à frente por que não é assim. Um lado decidir que é papel da outra parte encontrar uma solução para o problema. Você deixar na mão do outro estabelecer qual é o valor que você vai ter direito a receber. Se você fizer isso, você não vai lucrar na Justiça do Trabalho. Você não pode deixar na mão de juiz, na mão da outra parte, na mão do reclamado da empresa da outra parte, na mão do reclamante, que sequer sabe como funciona. Você não pode deixar na mão do outro. É você que tem que tomar as rédeas disso, com base em informações e dados. Para superar esses obstáculos, os dois lados têm que se reunir e fazer um brainstorm para encontrar todas as respostas possíveis para a problemática envolvida. Depois de toda a gama de soluções, parciais ou não, for apresentada, inicia-se a fase de avaliação e de melhorias,
começando pelas ideias mais promissoras. Os participantes podem evitar a mentalidade de vitória apenas para um lado, ao focar nos interesses que são compartilhados. Qual é o interesse que é compartilhado, por exemplo, na Justiça do Trabalho entre reclamante e reclamado? Sabe qual é um dos interesses? Ambos não querem que o processo dure mais do que um ano, por exemplo. Ambos querem ver justiça sendo feita, seja o reclamante, seja o empregador. Por quê? O empregador não quer pagar mais do que é devido e o reclamante não quer receber menos do que é devido. Olha, você já tem um ponto de conexão. Você já tem, aliás, 2 pontos de conexão. O reclamante, se o processo demorar mais de 6 meses, ele já vai reclamar. Na verdade, se durar mais de um mês, ele já vai reclamar. Então, você já pode chegar para ele e falar: você quer que o processo dure 5 anos? Se você olhar no relatório da CNJ, há tribunais em que processos demoram mais do que isso. Alguns demoram menos. Mas é raro o processo durar menos do que um ano. Na média geral, é raro isso acontecer. Então, você pode falar isso para o empregado. Pode ser seu cliente. Esse é um ponto de conexão. E você pode pensar em outros, a depender da situação do empregado e do empregador. Se um estiver precisando e o outro quiser pagar o que é devido, você pode, olha, você precisa receber e ele quer te pagar. Outro ponto de conexão. Você conectou ali as duas pessoas. A chave para conciliar desejos distintos é procurar por elementos que não custam muito para você. Contudo, oferecem grande valor para o outro lado. Quer um outro ponto de conexão com relação a essa demora de processo? Você pode falar para o empregador: você quer que o seu processo dure 2, 3, 5 anos? E aí você não vai ter dinheiro para pagar lá na frente, a gente vai ter que ir atrás dos seus bens pessoais. Ou chegar em outras situações e você perder os seus bens pessoais. E para o empregado, você pode virar e falar: você quer ficar esperando 5 anos e depois você não conseguir receber? Porque ele pode dilapidar o bem dele até lá ou esconder esse bem através de laranjas, outras coisas? Você já tem outro ponto de conexão. Ninguém quer que o processo demore. Ninguém quer. É outro ponto de conexão. E outro ponto que precisa ser analisado são critérios. Um fator que é prejudicial para as negociações, é a sensação de desvantagem ou injustiça. E isso acontece na Justiça do Trabalho, porque as pessoas estão emocionadas e acham que precisam ganhar a qualquer custo. Quando uma das pessoas sente que vai sair perdendo a negociação, ela vai se fechar e não vai aceitar um acordo. Por isso, os critérios precisam ser claros, objetivos e imparciais. Claros, objetivos e imparciais, para argumentar sem deixar nenhum mal-entendido. Isso vai te dar know-how para ser decisiva, para manter e estreitar relações futuras. Vamos citar um exemplo disso? Um contrato de trabalho que foi encerrado sem justa causa. A empresa não pagou as verbas decisórias, não recolheu a FGTS, não cumpriu com a legislação. Sabe-se que a empresa tem dificuldades em cumprir a legislação e está com problemas financeiros. Adianta propor um acordo para pagamento à vista? Não, né? Porque a empresa não vai pagar, ela não pagou nem o que ela tinha dever de pagar quando ela tinha obrigação. Então você precisa estabelecer critérios claros, objetivos e imparciais. Adianta colocar na proposta de acordo pedido de danos morais para compor a proposta de acordo? Ah, eu só aceito se você pagar X de danos morais porque ele foi demitido
e ele quer e não recebeu, e por isso, pelo atraso no pagamento das verbas, eu quero botar R$ 5.000 de danos morais aí, nesse acordo. Vai adiantar você tentar fazer isso com esse cenário? Ah, o reclamante precisa do dinheiro e não recebeu nada. Ele foi demitido e não recebeu nada. É melhor receber parcelas razoáveis ou em parcelas a perder de vista? Outra pergunta sobre esse cenário. A empresa prefere pagar em parcelas razoáveis ou sofrer constrição judicial em execução e atingir os bens do sócio? Porque também não adianta você fazer um acordo em parcelas da Casa Bahia. Você vai pagar em 24, 48 vezes e receber uma mixaria por mês e você tirar honorários daquele valor. Não vai valer a pena. A empresa ela prefere pagar em parcela. Aí você pode questionar essa questão. Você pode questionar. Agora, o reclamante prefere receber algum valor devido ou esperar 5 anos para o trâmite do processo e não conseguir executar? E a advogada prefere trabalhar 5 anos de graça e receber menos do que gastou? E aí, advogado? Precisa estabelecer esses critérios. Fazendo um overview desse ponto, dos critérios, é importante a gente analisar que, quando os desejos são diretamente opostos, as partes devem fazer uso de critérios objetivos para resolver suas diferenças. Permitir que tais desavenças provoquem uma guerra de vontades é ineficiente e provavelmente vai prejudicar muito a relação. Esse é o quarto passo para chegar ao sim nas negociações. Os critérios devem ser legítimos e práticos, além de serem vistos pelas duas partes como o melhor possível para a situação. Pesquisas científicas, padrões profissionais e precedentes jurídicos são boas fontes para métodos objetivos. E tem 3 pontos para se atentar quando se utilizar os critérios objetivos. Pergunte a razão por trás das sugestões do outro negociador. Isso é importante. Fazer o uso de sugestões alheias para apoiar sua posição é uma técnica poderosa de negociação. Mas também não basta a outra parte chegar para você e falar assim: ah, eu acho que esse valor aqui é o melhor. Não acho, não. Ele tem que apresentar sugestões baseadas em fato. Mantenha-se aberto, seja razoável e esteja sempre disposto a reconsiderar a sua posição quando existir razão para isso. Vamos supor que você está numa negociação e aí o seu cliente disse que a empresa deve a ele férias. Mas a empresa mostra para você, demonstrando boa vontade, boa fé, que ele pagou as férias. Você vai continuar negociando as férias? Assinado por ele, e aí você mostra para o seu cliente e ele vai confirmar para você. Vai confirmar que ele mentiu para você. Você vai continuar negociando as férias? Não faz sentido, certo? Então mantenha-se aberto. E a verdade, ela é sempre vista de 2 pontos de vista. São 2 ângulos diferentes. Uma pessoa vai dizer uma coisa e a outra pessoa vai dizer outra, mas aquilo não significa que está certo ou está errado. Não se deixe levar pela pressão, ameaças e subornos. Vamos supor que a outra parte, o advogado da outra parte, seja uma pessoa que não trate bem os colegas. E aí te ameace ou diga que você é uma advogada ruim, ou que, isso aí você está errada, e comece a fazer uma pressão. Você é isso, você é aquilo. Ou então tenta, doutora, faz isso aí que eu te dou uma porcentagem. Isso você está cometendo um dos erros mais graves na negociação, porque você nunca vai ser vista como uma boa negociadora. É negociar de forma limpa, honesta e correta.
e pensar que você precisa estabelecer critérios para a negociação. Quais são os critérios que você pode estabelecer? Um exemplo de critério. Eu, com base na lei, como eu fiz a petição, eu vi que ele tem direito a isso, isso e isso. Você mostra para outra parte. Olha, aqui é com base nisso, 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 eu estou te propondo fazendo essa proposta de acordo. Nada mais que isso. Uma outra coisa que a gente precisa analisar também é que há 5 práticas também no método Harvard para a sua próxima negociação. Primeiro, entenda o que o outro está sentindo. Você está lidando com seres humanos. Por isso, entender como a outra parte está se sentindo é importante. Ela está com raiva, está desconfiada, está desconfortável. É uma coisa que você pode analisar. Principalmente quando você vai ver como a pessoa se comunica. Deixe claro também os seus sentimentos e estimule a transparência mútua. Essa troca vai ajudar na negociação, tornando-se mais assertiva e menos influenciada por emoções de todas as partes. Tenha empatia e tente entender o outro lado. A relação é de ganha-ganha dentro da negociação. Você vai precisar entender o outro lado. Também vai precisar escutar e compreender a situação da outra pessoa. Assim, a imagem que será passada é de moderação e equilíbrio, o que incentiva o outro lado a agir da mesma forma. Se um empregador não tinha como pagar 100% das verbas rescisórias ao tempo que a lei determina, você acha mesmo que ele vai ter esse dinheiro para pagar à vista na hora da negociação? Seja sincero. E se o empregador não consegue pagar de forma à vista e ele prefere que a pessoa proponha a ação para poder pagar aquilo de forma parcelada, será que vale a pena arrastar um processo que só trata de coisas básicas e muito já assentadas na legislação, só para que um juiz decida o que vai fazer ou não? Muitas vezes o juiz vai fazer mais coisa equivocada do que você fazer uma coisa. Outra prática é veja o outro lado como aliado, como a gente já reforçou lá no início. Cada um tem seus próprios interesses e não faz a outra pessoa de inimiga. Não faz isso da outra pessoa como se fosse a sua inimiga. Ambos têm que sair satisfeitos com o resultado. Precisa sair da equação eu contra você e para todos na busca do melhor de todas as partes. O próximo é escuta ativa. É prestar atenção naquilo que a outra pessoa fala ao longo da negociação. E se possível, use essas informações. Isso faz com que a pessoa entenda que você está prestando atenção naquilo que ela disse e vai ajudar na negociação. Pode substituir expressões como este resultado está ruim para você. Para esse resultado está abaixo das suas expectativas, trazendo o entendimento comum. Essa técnica vai reduzir os conflitos ou neutralizá-los, pois trocando as frases inadequadas por outras de entendimento comum suaviza a negociação. E a quinta prática, que é importante, sempre tem um plano B. A negociação não é 100% previsível, porque tratamos de pessoas e não de matemática básica. Você precisa ter alternativas antes de iniciar a negociação. Considere qual é o melhor e o pior cenário que podem ser resultado da negociação. Quais são os potenciais problemas que podem surgir? Quais são as soluções para eles? Que tipo de objeção pode surgir se você usar determinado argumento? Isso é importante. Considerar essas variantes aumenta
as possibilidades dentro da negociação e te dá mais força na hora de negociar. Além disso, isso evita a sensação de desvantagem ou injustiça para algum dos lados envolvidos na negociação. E agora eu quero te falar uma coisa óbvia com relação à negociação que acontece com qualquer tentativa de negociação e também acontece no caso da Justiça do Trabalho. Nenhuma técnica de negociação garante 100% de certeza de que seu objetivo será atingido, mas não custa tentar. Melhor do que você esperar bastante tempo para ver um resultado. Você não precisa esperar o momento da audiência para negociar. Não precisa esperar que o juiz tenha bom senso por você, porque ele não vai ter. Eu quero te perguntar uma outra coisa agora. Para você fazer um bom acordo trabalhista, do que você vai precisar? Saber o valor daquele processo, certo? E como se dá isso? Através de cálculos e não de achismos. Exatamente por isso que eu trago para você a melhor alternativa de acordo trabalhista, inspirado no BATNA. A melhor estratégia de acordo trabalhista é uma estratégia alternativa que se apresenta mais vantajosa se as negociações falharem e não for possível chegar a um acordo. O MAT, que é a melhor alternativa de acordo trabalhista, é inspirado no BATNA, como eu disse, do método Harvard, com o acréscimo de um elemento que toda advogada trabalhista precisa saber: cálculos. O objetivo do método Harvard é negociação com princípios para chegar a um acordo que seja melhor que o BATNA. Nesse caso, BATNA é definir sua segunda opção se você não conseguir tudo o que você deseja em uma negociação. O seu BATNA irá mantê-lo em aceitar o resultado pior do que poderia obter em outro lugar. E, por outro lado, rejeitar um acordo que é melhor do que o seu BATNA. Em suma, o BATNA vai definir o mínimo e o máximo. Você vai ter uma proposta e você vai ter o BATNA, que pode não ser a melhor proposta, mas também não é a pior. E o nosso MAT, ele vai te ajudar a ter a visão do BATNA do que poderá ser negociado ou não. Com isso, você minimiza impactos e aumenta o número de negociações bem-sucedidas em até 80%. E se você tiver negociações bem-sucedidas em até 80%, a depender da quantidade de clientes que você tem, você vai ter um fluxo financeiro muito grande dentro do seu escritório. E isso é muito bom para você. Exatamente por isso que a gente reforça que o MAT ele vai precisar de cálculos. Sem cálculos, ele não vai funcionar. E a gente tem os critérios, a gente estabeleceu os critérios do MAT. E a gente vai falar sobre eles agora. Quais são os critérios do MAT? Primeiramente, você precisa fazer a análise das verbas trabalhistas possíveis e reais. Sem você fazer a análise das verbas possíveis e reais, você não vai conseguir fazer isso. O que você vai ter que fazer? Listar todos os cenários possíveis. Pensar em todos os cenários. Simular uma negociação em que você não precisa abrir mão de quase nada, mas também estipule uma cena em que você terá que renunciar o máximo possível. Teste seus limites e veja o que pode e o que não pode ceder em uma negociação. Outra questão que você precisa fazer é listar os cenários, é o primeiro, mas você precisa também avaliar os cenários. Após criar os cenários, você colocar as alternativas em jogo, você precisa avaliá-las. Faça uma análise criteriosa e separe o joio do trigo. Em geral, você pode pensar em 3 cenários que a gente vai tratar aqui. Valor ideal,
reservation point, ou ponto de reserva, e o fechamento impossível. O valor ideal é lucrativo e é o mais interessante para a sua empresa, no caso, para você. Nesse cenário, não foi necessário nenhuma sessão por parte da advogada. É o cenário perfeito, mas nem sempre é possível. Esse é maravilhoso. O ponto de reserva, ele representa o máximo que sua empresa pode ceder em uma negociação. Ou seja, o valor mínimo que pode ser cobrado pelo que foi, no caso, você aferiu. Portanto, o reservation point, ou ponto de reserva, que a gente vai tratar assim, representa o máximo que você pode ceder em uma negociação. É o máximo que você vai ceder. Você não vai ceder mais que isso. E aí você vai fazer esse teste de negociação. Você vai fazer esse teste de ceder o máximo que você conseguir. Aí você vai chegar no valor mínimo que pode ser recebido, que você pode receber daquilo que é devido pelo seu cliente, ao seu cliente. Ok? E o fechamento impossível é aquele em que não há vantagem alguma em fechar o acordo. Porque as condições são impossíveis de serem cumpridas ou porque não vai ter obtenção de lucro. É importante citar também que esses cenários são flexíveis de acordo com a situação da outra parte. Não hesite em fazer contrapropostas que tornem o acordo mais favorável possível para você, observando essas questões. Assim, você vai definir o seu match. Após listar todos os cenários e analisá-los, você vai definir o seu match tendo noção dos seus limites e de como eles irão refletir no acordo. E o match ele será o seu pacote de termos em todas as negociações que você fizer. Você vai ter ali, a partir dali, você vai ter um modelo para você seguir. Porque você já vai estar ciente do que você pode fazer ou não, do que você pode exigir ou não, do que você pode ceder ou não. Obviamente, vai depois ir sendo aprimorado a cada caso. Além disso, esse é o seu limite e a sua zona segura. Junto do MAT, é importante também calcular o seu valor de reserva. Voltamos aos cálculos. O valor de reserva é o valor a partir do qual você não se interessa mais pelo negócio. Um exemplo pode ser o valor mínimo que uma empresa está disposta a receber. Sendo assim, valores menores que o valor de reserva fazem com que o acordo não seja interessante e aí você vai para o seu mate. Próximo ponto que você precisa analisar é analisar as condições da outra parte. E para isso você tem várias ferramentas. Várias ferramentas que você pode fazer isso. Outra questão é se você estiver contra uma empresa, a primeira coisa que você precisa saber e procurar sobre essa empresa. Procurar saber o ticket médio do produto ou do serviço que a empresa fornece. O faturamento médio, com base no ticket médio, você vai ter o faturamento médio mensal. A quantidade de funcionários, débitos recorrentes, processos judiciais pendentes e por aí vai. Você precisa fazer uma análise daquela empresa para você não chegar vendido na audiência. Procurar saber o tempo de duração do processo nas fases de conhecimento e execução no seu Tribunal Regional do Trabalho, no relatório do CNJ. Você tem essa ferramenta ao seu lado. Baixa o relatório do CNJ do ano passado e você vai analisar, com base no seu TRT, quanto tempo o processo está demorando na justiça, na fase de conhecimento, na fase de execução. E aí você vai analisar se vale a pena ou não. Outro ponto importante, se você estiver pelo reclamante, é fazer uma reunião com ele explicando os possíveis cenários
e mostrar dados e valores através de cálculos para fundamentá-los. Se também estiver pelo reclamante, você precisa buscar ouvir os interesses e expectativas do reclamante quanto àquele processo. Quanto que ele acha que vai ganhar naquele processo? Se você não fez o cálculo inicial. Quanto que ele espera ganhar e o que ele espera fazer com aquele dinheiro? Porque eu já vi isso acontecer, gente comprando imóvel porque ele tinha, sei lá, 300 mil para receber, então ele comprou o imóvel e estava esperando o dinheiro sair à vista. Ah, mas eu estava esperando esse dinheiro para comprar um imóvel. Isso eu já vi acontecer. Então você precisa saber quais são os interesses e expectativas e principalmente orientar a pessoa a não fazer esse tipo de coisa. Próximo ponto é fazer cálculos para acordo e mostrar para as partes os limites e valores devidos. Você pode fazer o seu match, tanto estabelecer o seu match, como estabelecer o valor máximo e o valor mínimo usando cálculos. Não são os cálculos para estimar valores para estabelecer o valor da causa. Não são cálculos de liquidação. Não são cálculos para você dizer todos os pontos que são devidos. São cálculos para acordo, baseado lá no primeiro ponto que a gente falou. Qual é o primeiro ponto? Fazer análise das verbas trabalhistas reais e possíveis. Não adianta fantasiar. É cálculo para acordo. Não é para liquidar o processo. Tenho certeza que vai ter verbas ali que você vai depender do escrutínio do juiz. Outra coisa, prepare propostas alternativas em caso de impasse. Examine as alternativas e avalie as vantagens e desvantagens de adotar cada uma delas. Você pode estabelecer isso, faz um ponto a ponto. Escolha a melhor, a sua match. Essa vai ser a alternativa que você vai seguir caso o acordo não seja fechado. Calcule também o valor de reserva, que é o valor a partir do qual você não se interessa mais pelo negócio. E uma coisa importante, muito importante, que muitas pessoas não fazem. Use a ancoragem para negociar. Quer ver um exemplo? Um amigo meu pediu ajuda a um negócio que ele queria fazer. Ele desejava comprar um terreno para construir um galpão dali a 3 anos. Ele encontrou um terreno que estava à venda há mais de 6 meses. O proprietário pedia 450 mil pelo terreno. Ele tinha 300 mil reais em caixa, tinha a garantia de um empréstimo de 100 mil e estava disposto a vender seu único carro por 50 mil para fechar a compra. Ele estava ansioso para fechar a compra e me perguntou se era possível oferecer 425 mil à vista. Eu notei sua pressa e ansiedade e perguntei: o que vai acontecer se você não comprar esse terreno? Ele olhou, pensou um pouco e aí, surpreso, ele respondeu: não aconteceu nada. E a sua ansiedade reduziu no mesmo instante. Então, vamos analisar nesse cenário as alternativas. Ele tinha a possibilidade de comprar o terreno, comprar outro terreno com o dinheiro que ele tinha, adiar a compra. Lembre-se que ele só teria capital para iniciar a construção dali a 3 anos. Ele poderia investir em outro negócio. Então, ele tinha essas 3 alternativas. Comprar outro terreno, adiar a compra e investir em outro negócio. Ele estava cometendo outro erro. Ele aceitou o valor proposto pelo proprietário como referência, se esquecendo do conceito de ancoragem. Sugeria a ele oferecer 340 mil reais e foi fechado por 380. 45 mil reais a menos do que ele estava disposto a pagar. E olha a loucura que ele ia fazer. Então você precisa analisar todos os cenários, ter todas as informações na sua mão. Agora eu preciso te perguntar o que você não pode fazer no seu mate.
que você não pode fazer no seu mate. Você precisa definir ele, certo? Chegamos a essa conclusão. Temos que definir ele. Mas você não pode fazer. É revelar um mate fraco. Não pode parecer que tá com pressa, com essa ansiedade, igual nesse exemplo que eu te citei do meu amigo. E você tá estressado com sua agenda aberta, que você tá precisando daquele dinheiro. Ou que o reclamante está desesperado para receber. Você precisa pontuar as coisas, mas não apresentar um mate fraco. Outro ponto, não blefe. Apresente dados, valores, cálculos. Isso vai aumentar o seu poder de barganha. Quando você chegar para outra parte e falar, eu analisei a empresa e a empresa tem essa situação financeira, ela tem condição de pagar o valor que o meu cliente tem direito a receber e ela não pagou, eu vou apresentar isso ao juiz. Pronto, você já tem um poder de barganha. Você já tem dados mostrando isso. A empresa tem X funcionários, só demitiu o meu cliente, não pagou as verbas dele, está operando um faturamento X mensal, então ela consegue pagar pelo menos X valor. Ou ela responde a tantos processos e eu quero fazer um acordo. E uma outra coisa que eu tive um insight até para fazer essa aula, e ninguém pratica, que eu acho que seria interessante, é talvez você buscar até meios de garantia já de antemão, até para colocar no acordo. Porque caso a empresa não pague, você já tem ali um objeto de garantia. Isso vai forçar com que a empresa pague o acordo que foi estabelecido. Talvez é uma ideia, mas vamos seguir. Outro ponto, não revele seu mate muito cedo. Se você não puder me dar o negócio ainda melhor do que eu acabei de descrever, eu estou fora. Ameaças promovem uma atmosfera competitiva ao fazer negócios e dificultam sua capacidade de explorar outras coisas. Primeiro, você apresente as primeiras alternativas com fundamentos e dados e só apresente a melhor no final. Nunca apresente o seu mate muito cedo. Você vai apresentar as outras propostas. Outro detalhe, melhore o seu mate ativamente. Sempre busque perfeição e busque aprimorar, na verdade, o seu mate. E os cálculos vão te ajudar muito nisso, com toda certeza. Uma outra questão é que você não pode deixar a outra parte falar do seu mate. Se a outra parte menospreza o seu mate, o objetivo daquela pessoa é te diminuir. Não caia nessa manobra velha e cansada. Isso já aconteceu também, já vi acontecer várias vezes. É claro que é inteligente investigar quaisquer alegações potencialmente legítimas que a outra pessoa faça sobre o seu mate, mas reconheça que ele tem incentivos muito reais para convencê-lo de que as suas opções externas não são tão boas quanto você gostaria de acreditar. Ou seja, você apresentou uma proposta de acordo, depois você apresentou o seu mate, que era a melhor proposta depois da melhor. Ok. E aí Aí a pessoa vem e começa a menosprezar. Mas isso aí, você não tá sabendo fazer isso não. Eu tenho prova disso, disso, disso. Ok, você tem provas? Então, me apresente as provas. Tá no processo. Ok, então vamos analisar, vamos verificar. Dependendo, a gente faz uma proposta. A outra pessoa tem que comprovar aquilo que ela fala. Aliado ao mate, você também vai precisar estabelecer o ZOPA, que é a zona possível de acordo, ou seja, a brecha em que as partes envolvidas na negociação concordam com as concessões que estão dispostas a fazer. E aqui eu fiz um desenho para você que vai explicar exatamente isso. Mas antes, o que acontece? O mate ele serve para definir as cessões e imposições que podem ser solicitadas durante uma negociação. O que existe entre o seu mate e o mate da outra pessoa é o ZOPA. E eu vou te explicar isso direitinho com esse gráfico. O ZOPA vai estabelecer aspectos colocados em jogo
como, por exemplo, prazo, forma de pagamento, obrigações, assistências e até aquela garantia que eu te falei. É uma ideia, mas quem sabe? O Zopa é uma região situada entre o menor e o maior preço. Assim, é preciso estabelecer o valor ideal, o suficiente e o mínimo, que no caso é o valor ideal, o ponto de reserva e o impossível. A chave aqui é descobrir o limite do outro antes de confessar o seu. E para isso você vai precisar fazer algumas questões. Como, por exemplo, quanto custa você ter o nome da sua empresa escrito no BNDT por débito trabalhista e perdeu o direito de licitar ou fazer empréstimos? Qual o valor máximo que você acha devido no processo? Com base em que? Tem os valores discriminados? Qual é o valor máximo que você consegue pagar no mês nessa negociação com base no seu faturamento? Você tem ciência de que o processo pode ficar mais caro se demorar mais? Para o reclamante, você pode perguntar: você tem ciência da situação financeira da empresa? Ou você sabe como as vendas estavam fracas nos últimos tempos? Quanto você acha razoável receber por mês para acertarmos a dívida? Qual o valor entende devido? Tem os valores discriminados? Você sabe que se não fecharmos um acordo, o processo pode durar anos e ainda assim não receber muito ante a mudança de correção monetária? Porque antes da alteração pelo STF da correção monetária, a gente sabe que os juros eram astronômicos. Hoje em dia já não está valendo mais a pena. É só um processo que vai demorar uma eternidade. E aqui eu quero te mostrar o gráfico que eu trouxe, porque ele vai mostrar exatamente onde fica o Zopa. Esse aqui é o fechamento impossível. Esse aqui é o valor ideal que você vai encontrar e esse é o ponto de reserva. Aqui é a linha do reclamante e vai ter essa situação. Embaixo nós temos a linha do reclamado e aqui tem o ponto de reserva, o valor ideal e o impossível. E o Zopa está exatamente isso, entre o ponto de reserva e o valor ideal do reclamante e entre o valor ideal e o ponto de reserva do reclamado. Então, se você consegue fazer um acordo nesse meio aqui, vocês dois vão estar ganhando. Vocês dois vão estar ganhando. E isso é muito importante, porque você vai conseguir resolver grande parte dos processos que você atuar, se você fizer tudo isso que eu estou te falando. Você vai conseguir encontrar o seu mate, depois você vai ter o seu Zopa, e com o seu Zopa você pode variar entre o ponto de reserva e o valor ideal. Assim, você vai conseguir entender que ali dentro daqueles números ali, qualquer proposta que você fechar, você vai estar lucrando. Mas é importante a gente falar também de outros obstáculos que podem atrapalhar a negociação, uma boa negociação. Por exemplo, quando a outra parte é mais poderosa. Nenhum método de negociação consegue superar totalmente grandes diferenças de poder entre as partes. No entanto, existem algumas técnicas que são capazes de proteger o lado mais fraco de um acordo muito desigual. Eu sou contra práticas de negociadores que, por exemplo, utilizam o estabelecimento antecipado do pior resultado aceitável, o valor final. Se você for, por exemplo, nessa questão e, e ficar forçando a pessoa a apresentar o valor final a todo custo, você ficar forçando, qual é o seu valor final? Qual é o seu valor final? Qual é o seu valor final? Sabe o que vai acontecer? Você não dá margem para outra pessoa negociar. E ele também não quer negociar. Ele quer saber qual é o seu valor final, porque ele não quer negociar. Ele só quer arrumar problema. Então, como é algo estabelecido antes de discussão, limita a sua capacidade de se beneficiar de algo que esteja descoberto ali durante a troca de ideias, ao invés de o lado mais fraco, e ao invés disso, de você permanecer nessa situação, você deve desenvolver o seu mate.
A razão da negociação é produzir coisas melhores do que os resultados obtidos sem ela. Por isso, a parte fraca deve rejeitar acordos que a deixem em uma situação pior do que o seu mate. Porque se você já estabeleceu o seu plano B, que é o mate, e vão fazer propostas de acordo pior, então porque a pessoa não quer negociar. O seu mate não é apenas uma melhor forma de mensuração. Ele também é a vantagem de ser suficientemente flexível para permitir a exploração de soluções imaginativas. Em vez de eliminar qualquer solução que não alcance o seu valor final, você poderá comparar a proposta à sua mate para verificar se ela atenderia melhor aos seus interesses. Nesse caso, nesse tipo de situação que a pessoa acha que ela é poderosa demais e ela quer instigar que você resolva o mais rápido possível, não é algo muito interessante para você. Não é algo que vai trazer um resultado positivo para você. O outro obstáculo a superar é quando eles não querem jogar o jogo. Algumas vezes o outro lado se recusa a recuar de suas posições, realiza ataques pessoais, busca apenas maximizar os próprios lucros e geralmente se recusa a entrar em negociações participativas. Aí entra a negociação box. Basicamente, ela consiste em se desviar do ataque e direcioná-lo para outro. Você vai direcionar para o problema. Você vai desviar do ataque e desviá-lo, direcioná-lo para o problema. Qual é o problema? Você deve pagar as verbas trabalhistas para a pessoa. Mas a pessoa quer fazer ataques pessoais. Então, o que você faz? Você usa a agressão da outra parte para te ajudar a alcançar os seus interesses. Qual é o seu interesse? Fazer aquele resultado mais benéfico possível. Caso, quando o outro lado continua preso no jogo dessa barganha posicional de que querer atacar, pode ser preciso que você considere trazer uma terceira parte para a negociação. Aí você tem a questão do mediador, que aí não vale a pena ser o juiz, porque o juiz talvez não vai negociar da melhor forma. Ou, a depender do juiz, pode ser que seja um bom mediador. E aí ele separa as pessoas do problema e focaliza a discussão em interesses e opções. Além disso, ele garante que pode surgir uma adoção de alguma base imparcial para a resolução das diferenças. E tem a questão do jogo sujo. A outra parte ela pode fazer uso de truques antiéticos, desagradáveis e até ilegais para construir vantagens na negociação, como mentiras, abuso psicológico e outras formas de pressão. Normalmente, as pessoas reagem a essas barganhas ardilosas de duas maneiras. Você pode conviver com isso, esperando que as coisas terminem da melhor forma possível, ou você pode responder na mesma moeda, sendo malicioso também. Táticas ardilosas como essa são ilegítimas, porque não passam no teste de reciprocidade. Elas são concebidas para serem usadas unilateralmente, considerando que o outro não conheça a prática ou a tolere de maneira premeditada. Para combater isso, você pode dizer no início da negociação: veja, eu sei que isso pode parecer fora do comum, mas gostaria de conhecer as regras do jogo que vamos começar agora. Pronto, você quebra a pessoa. O que quer que você faça, esteja preparada para enfrentar táticas ardilosas de barganha. Você pode ser tão firme quanto eles, talvez até mais. É mais fácil defender princípios do que táticas ilegítimas. Não seja uma vítima disso. E a negociação atual, realizada na Justiça do Trabalho, ela é precária, baseada em blefe e em valores irreais, sem qualquer base para tanto. Assim fica difícil negociar e por isso muitas vezes as partes não se esforçam em negociar de verdade. É importante que a negociação comece antes mesmo da audiência e com base em dados e não em achismos ou no que a parte acha ser justo ou não. Vemos diuturnamente que os advogados tomam posição de adversários e não de aliados, para que a empresa arque com o que for devido e para que a parte receba logo.
Já vi empresas mentindo descaradamente, dizendo que não conseguiriam pagar acordo e que era para deixar o processo seguir. E sabe o que acontece? Nunca pagam. Será que vale a pena causar a advogada do reclamante não receber os seus honorários? Isso é empatia. Ambos podem resolver da melhor forma e mais rápida possível. Por isso eu te convido a nos seguir para esmiuçarmos mais sobre a negociação em acordo e como os cálculos podem ajudar nisso. Até mais.